dia a todos. Hoje, pouco antes de começarmos esta apresentação, estávamos a falar qual era a língua que íamos falar e acabámos por pensar em fazer uma apresentação mista com as duas, representada pelas duas línguas, pelo espanhol e pelo português. Claro, cabe-me a mim falar a língua de Camões, portanto, queria, antes de começar tudo isto, agradecer a todos os que estiveram aqui presentes, sobretudo pela aprendizagem que temos tido nestes dias e que, de facto, tem sido muito enriquecedor para o estudo das fronteiras. Mais logo faremos um breve balanço, mas por agora nós vamos dedicar mais ao estudo destes olhares setecentistas sobre a fronteira do Guadiana. Nesse sentido, para passar muito rapidamente, para não perdermos também muito tempo, o que nós vamos falar basicamente nesta comunicação é, em primeiro lugar, qual é a relação entre a historiografia e a cartografia do século XVIII, tanto na formação da construção dos dicionários geográficos, como também na criação de mapas e na cartografia como ferramenta dos Estados. Há uma fase de transição do século XVIII bastante importante e isso queremos valorizar nesta comunicação. Ou seja, nós, ao analisarmos tanto as memórias paroquiais como o dicionário geográfico de Tomás López, estamos a aproximar-nos, por um lado, da maneira como as pessoas na fronteira, nos próprios territórios fronteiriços, veem o seu território e como é que o Estado, do lado de lá, de um lado distante, vê também esses mesmos territórios. E por isso fazemos uma breve referência à metodologia e ao potencial destas obras. E depois, brevemente, as percepções sobre a fronteira hispano-lusa entre o texto e o mapa. Ou seja, qual é a diferença entre os textos e os mapas na percepção das fronteiras. Nesse sentido, o nosso objetivo é, por um lado, realizar um estudo comparativo da representação do Baixo Guadiana nos dois lados da fronteira luso-espanhola, comparar as respostas dos párocos, tanto do lado espanhol como do lado português, para ver quais são as diferenças de representação do outro lado de lá, dos vizinhos da frente. Se dizer isto, estamos a falar do Guadiana, são pessoas que se veem umas às outras praticamente. Depois, por outro lado, é também o objetivo desta investigação, que ainda está muito no início, ver qual é a diferença da percepção da fronteira nestes dois, nos mapas. E também, nesse sentido, como diz aqui o último objetivo, caracterizar a representação da fronteira na segunda metade do século XVIII, por se tratar de um período de transição bastante importante. E bastante importante porquê? Porque o mapa passa a fazer parte de um dos grandes instrumentos do Estado para o controle territorial. E isto tem uma influência decisiva na maneira como se percebe a fronteira. Por isso, neste contexto, podemos integrar os chamados dicionários geográficos. Sí. Los diccionarios geográficos son un pilar muy importante en este proceso, puesto que vienen a encarnar la manifestación del pensamiento ilustrado en el conocimiento de la geografía, la ampliación de ese conocimiento para sobreponerse a los fanatismos de épocas anteriores. Y bien, esto es absolutamente indisociable de la labor de las academias de la historia, tanto en España como en Portugal. En la diapositiva pueden ver las alegorías que ilustran esta cuestión. Y en ese sentido, es buen ejemplo el caso de Portugal, en el que João V publica en 1721 una orden para promover la salvaguarda de los restos materiales del pasado, sin ninguna distinción de etnia y época, buscando en este caso la sistematización de las informaciones que tienen que ver con el patrimonio, tanto eclesiástico como secular. Que vamos a ver que hay aquí una doble vertiente. Bien, por otro lado, en la cartografía como la herramienta principal de los estados hay que destacar una serie de antecedentes que creo que puede explicar, quizás pueda explicar mejor Pedro, así que le doy un poquito la palabra. Okay. Neste sentido, conseguem ver bem a imagem que está aqui no ecrã. Esta imagem é precisamente a representação, o primeiro croquis da fronteira, desenhado em 1454, para representar os marcadores de fronteira entre Olivença, precisamente, e Alconchel.
Isto é uma época de transição bastante importante, sobretudo porque quando analisamos os tratados de finais do século XIII, podemos apercebermos que há uma percepção deste território como as ilhas no mar de terra. A fronteira tem marcadores específicos, mas tem mais cidades que vão sendo dominadas por uma e outra coroa. E, claro, aos poucos, à medida que o Estado se vai consolidando, que o Estado vai ganhando outra forma de ver o seu território, torna-se cada vez mais necessário representar essa fronteira para que se possa perceber como é que são os territórios do lado de lá, os territórios que estão nas periferias. E é nesse sentido que se fazem tanto estes croquis, por exemplo, em 1454, que depois volta a ser reproduzido no Livro das Pazes 50 anos depois, e também temos a obra do Duarte de Armas, que representa precisamente esta tentativa de conhecer um pouco melhor os territórios fronteiriços. Temos a vista aqui de Castro Marim e a vista também de Alcotim, que apresenta pormenores bastante interessantes. E um deles, por exemplo, é esta circulação dos barcos de um lado para o outro. Bien, sí. Esta documentación precartográfica pone de manifiesto que empieza a haber un interés por representar el territorio, aún, insisto, precartográfico, pero sí que es verdad que en ese interés por representar el territorio la frontera no ocupa un lugar especial, puesto que los itinerarios de las Cortes tienden a ir por el centro del país, tienden a alejarse mucho de la raya. Y en ese sentido, no existen más soportes visuales hasta el siglo XVI como los que hemos visto de Duarte de Armas, y estas imágenes pues son el mejor testimonio posible de esta transición a los mapas que vamos a ver enseguida. Sim, e neste sentido, por exemplo, quando chegamos em 1561, temos a primeira representação conhecida de um Estado em mapas. No entanto, isto, claro, como nós nos dedicamos ao estudo da fronteira, o primeiro sítio para onde olhamos não é para lado nenhum, é só mesmo para a fronteira. E quando olhamos um pouquinho mais de perto, reparamos que há aqui uma parte do território que é anexada no papel, quer dizer, se repararem, o Guadiana, neste caso, marca a fronteira, sim, mas Ayamonte já está do lado português na representação deste mapa. Há uma representação muito indefinida da fronteira, ou seja, não há aquela precisão que cai exatamente nesta coordenada geográfica, é apenas para se dar uma ideia daquilo que são os limites de um território. Tanto mais que há aqui um pormenor curioso, vou voltar aqui um pouco atrás, o Guadiana, nesta representação, tanto o Guadiana como o Tejo, desaparecem por trás da cartela. Desaparecem completamente por trás da cartela, o que dá aquele sinal que os rios passam absolutamente territórios nacionais. Efectivamente, los ríos internacionales desaparecen y el mapa, la descripción de Portugal y Castilla partiendo de sus fronteras, que pueden ver en la imagen, por João Teixeira Albernaz, no aporta un mayor detalle a la representación fronteriza, porque gente, pueden ver el relieve, los ríos, algunos topónimos, pero prácticamente se reconoce poco, a pesar de la igualdad diplomática que se puede ver en la representación de la heráldica de ambos estados a un lado y a otro. Por otro lado, en la Carta da Fronteira entre Alentejo y Extremadura, de João Teixeira Albernaz, cobran mayor importancia los ríos, pero también se pierde la perspectiva geográfica fronteriza más allá de la señalización de las fronteras. Eso sí, se pone de manifiesto la importancia de los ríos como fronteras naturales y vías de comunicación, como ponen de manifiesto la existencia de los genios fluviales, ¿no? Las alegorías de tanto del Guadiana como del Tejo. Y en ese sentido vamos a ver cómo una preocupación muy importante en los Estados-nación del siglo XVIII va a ser la creación de mapas generales de los estados, y las monarquías ibéricas pues obviamente no van a ser una excepción a esto. Sin embargo, veremos que se trata de procesos muy complejos que incluyen una gran carga de mediciones prácticas para aplicar los avances de este siglo,
y que muchas veces se concretan en iniciativas inacabadas, como es el caso del mapa de los padres jesuitas Martínez y de la Vega, que se realiza en 4 años entre el 39 y el 43 de este siglo, pero que no se llega a terminar y prácticamente parece un mapa de Brasil en lugar de un mapa de España, frente a el otro polo comparativo que hemos querido subrayar, que es la posibilidad de hacer más mapas con menor detalle y menor precisión, pero que aumenta la posibilidad de producir cartografías. Es el caso del mapa general de Tomás López, geógrafo de los dominios de Su Majestad, que publica en 1770 y podéis ver en la imagen. Muito bem. E neste sentido, então, no que estávamos a comentar em relação à cartografia como ferramenta do Estado, chama a atenção esta representação do Marquês de Pombal, precisamente porque está a apontar para um território e, se repararem, está completamente rodeado de mapas. Ou seja, o mapa começa a ser realmente um instrumento do Estado e começa a haver uma preocupação por parte do Estado por enviar para a França, por exemplo, geógrafos que são depois, cartógrafos, que são depois encarregues de fazer levantamentos exaustivos, tanto nas posses espanholas como nas posses portuguesas. E aqui, por exemplo, temos uma representação de um francês, precisamente da fronteira, que, se repararem, é bastante mais precisa até do que aquilo que havia antes. E também, no outro lado, também uma representação bastante mais cuidadosa da fronteira. Ou seja, já aqui nos próprios mapas também já há uma série de metodologias, já há uma série de critérios e de simbologias que são depois aplicadas exatamente para que o Estado depois possa conseguir reconhecer bem as suas fronteiras, as fronteiras no papel. E, portanto, nesse sentido, trouxe aqui este mapa do Brasil, que é precisamente um mapa bastante paradigmático. Paradigmático pelo seguinte, porque é neste momento que se fazem as fronteiras do Brasil, são discutidas na Península Ibérica a partir de um mapa que foi um mapa que resulta de um levantamento exaustivo no Brasil. O que é que isto significa? Significa que a fronteira aqui passa a ter outra dimensão que antes não tinha. Antes era um espaço indefinido. Nestes documentos até acabam por falar que no documento do século XVI, por exemplo, dizia que para os de Castro Marim o Guadiana pertencia todo inteiro a Portugal e terminava nas margens de Ayamonte. Para os ayamontinos, por outro lado, passava pelo meio do rio. Portanto, há ali aquela indefinição fronteiriça que nos dá esta visão bastante curiosa daquilo que é a fronteira. Mas no século XVIII isto já não é assim. A partir deste momento, a fronteira é marcada no mapa e o território passa a coincidir com o mapa. Ou seja, o mapa tem que corresponder sempre ao território e há uma preocupação bastante grande pela manutenção das fronteiras. Mas há depois o outro lado, que é o lado dos textos, que é o lado que escreve nesses territórios. Pode falar sobre isso. Bien, y el paso del mapa al texto atestigua un cambio en la precisión, en la percepción también, sobre todo en la perspectiva. Es lo más valioso que podemos encontrar en este trabajo, la representación de los textos que vienen a ser cuestionarios y, por tanto, presentan la perspectiva de las poblaciones locales. Y esto se lo debemos tanto, por un lado, en el lado portugués, al padre Luis Cardoso, que ven en la izquierda, como en el lado español a Tomás López de Vargas Machuca, geógrafo real que utilizó una carta circular con un cuestionario anexo para ganar información sobre la representación de estos territorios de cara a su producción cartográfica. En ese sentido, la perspectiva portuguesa pues, se define en las memorias parroquiales y Pedro la conoce bastante mejor. ¿Quieres explicar? Comentar muito rapidamente, depois disso a dizer que temos 5 minutos, vamos passar isto muito rapidamente. Podemos dizer que, por exemplo, em Castro Marim, a descrição da fronteira não fala muito das relações do outro lado, ou seja, nem de Castro Marim, nem sequer depois de Alcotim, há uma preocupação grande por descrever qual é a relação com os vizinhos. Falam de umas pequenas escaramuças no tempo das guerras,
mas pouco mais. E, nesse sentido, por exemplo, uma coisa que chama a atenção neste texto é que os territórios fronteiriços eram efetivamente perigosos para se viver, porque estavam muito sujeitos a incursões, a passagens, e era por causa disso também, ao fim e ao cabo, acaba por se fortificar a rei. Y bueno, el diccionario geográfico, aquí tienen unos hitos, pero básicamente el mayor impulso se da con Campomanes y Tomás López se encarga de la geografía, pero esta iniciativa no se llega a concretar, así que únicamente se publica el diccionario de voces geográficas. En el relato de la frontera por Tomás López, en su producción cartográfica, se puede ver que tampoco se llega a la precisión cartográfica que podrían conseguirse con los instrumentos que se desarrollan en este siglo, porque Tomás López no tiene un método autóptico, es decir, no tiene conocimiento empírico del territorio que está cartografiando, sino que se basa en mapas secundarios. Y efectivamente podemos ver que en el siglo XVIII todavía no se trata la frontera como algo definido, sino que es únicamente una secuencia de lugares rayanos, como se puede ver en esta presentación a grosso modo, prácticamente. Bien, y en el caso de Ayamonte y Sanlúcar de Guadiana, solo destacar que el contacto se da en ferias, en el caso de Ayamonte, en las que se dan comercio con el lado portugués, y en el caso de Sanlúcar de Guadiana hay una devoción que es común para ambos lados de la raya y es interesante también. Y, en definitiva, pues se describen buenas relaciones y un bagaje cultural compartido. Y, sobre todo, es interesante la fe compartida en un lado y otro, pero escasea el conflicto, describiéndose únicamente pues, las escaramuzas entre Sanlúcar de Guadiana y Alcutín, pero en el lado español escasean las fortificaciones y la militarización de la zona. Los temas analizados que pueden ver aquí destaca la descripción del medio físico, la historia del lugar y otros aspectos como la economía y la cultura, pero la frontera no es algo de interés en la representación de estos fuentes textuales que tanto nos interesan. Así que Pedro puede hablar de nuestras conclusiones para ceñirnos un poco al tiempo. Sim, neste sentido, podemos dizer que estas fontes, tanto o Dicionário Geográfico de Tomás López como as Memórias Paroquiais, são, de algum modo, fontes privilegiadas para conhecer como era a vida nestes territórios. No entanto, uma vez que não fazia parte sequer do questionário a vida de fronteira, qual eram as relações que havia do outro lado do rio, é bastante interessante ver, de facto, que a fronteira continuava a ser, de alguma maneira, o ilustre desconhecido, a não ser para casos em que era preciso saber exatamente onde estavam os limites da soberania. Isto significa que a fronteira, enquanto objeto histórico, é bastante importante para conhecer não só a percepção que o Estado tem de si próprio, como também das relações internacionais. E é nesse sentido que vale a pena, do lado da investigação, dedicarmos também a ver estas micro-histórias da fronteira, porque nos vão dar uma narrativa completamente diferente daquilo que o Estado muitas vezes acaba por transmitir. E, por outro lado, um aspecto que não tratamos nesta investigação, mas que contamos tratar em cooperação também com outros investigadores, é de facto como é que esta noção da fronteira se transpõe ao outro lado do Atlântico e que é tão determinante na formação das fronteiras do Brasil com os países vizinhos. Isto significa, portanto, que ao longo de uma investigação sobre a fronteira, concentrarmos nesta comparação entre os textos, por um lado, e entre a cartografia, por outro, vai nos permitir também conhecer um pouco melhor o estudo conhecer melhor estas fronteiras como espaços globais, ou seja, como espaços de confluência, como espaços de interação e como espaços em que se formam cenários completamente híbridos e de cooperação. Nesse sentido, acho que temos, de algum modo, emancipado a ideia da fronteira fortaleza. Ou seja, a fronteira não é só o limite do nosso território,
termina uma língua, não termina. Terminam as histórias nacionais. É um espaço onde convivem pessoas, onde convivem comunidades que fazem das fronteiras espaços completamente singulares. Espaços que... Quando olhamos para estes textos, quando olhamos para a cultura hoje em dia, dizem aqui a conexão à internet, aí está. Pronto. E nesse sentido, podemos dizer então que, através da investigação histórica e através da investigação da cartografia, podemos de facto usar as fronteiras como laboratórios, entre aspas, das histórias nacionais e também destas pequenas histórias de interação, que é, ao fim e ao cabo, aquilo que faz o nosso mundo global de hoje em dia. Assim, para cumprir o tempo, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos pela vossa atenção e paciência.